Gente, quem em sã consciência quer namorar com uma pessoa pobre? E eu não tô falando pobre, às vezes, de não ter as coisas, sabe? Por exemplo, às vezes o cara tem um carro, mas tá pagando a prestação. Ou o cara tem um apartamento, também tá pagando a prestação, tá? Aí esse cara pensa que ele tem que pagar tudo primeiro, aí ele não vai namorar nunca, né? Porque ele tem que priorizar o trabalho e o trabalho às vezes tá uma porcaria, o cara só fica reclamando porque não ganha mais, né? Brasileiro médio, 49% ganha até 3.300, né? É classe D e E, assim, eu tô nesse barco aí. Eu não passo o meu teto muito de 3 pila, não. Então, assim, e eu tenho carro e tenho casa, eu não pago aluguel e não pago prestação de carro, né? Mas se eu pagasse... E, na verdade, essa história de tu ganhar tanto, eu nem fazia noção de que eu teria que ganhar tanto pra sustentar uma vida, sabe, assim, não tinha essas conversas na minha casa. Só que o que eu percebo aqui, por que as pessoas vão namorar com pobre? Não vão. É como uma pessoa que não quer ter filho, ela não quer passar, não quer que o filho passe pelo que ela passou. Então, assim, por que nós também vamos querer passar por coisas que a gente já passou com a nossa família ou que não tenha passado, né? Então, assim, muitas pessoas ficam falando aqui, já vieram no canal e falar assim, e dá muitas views quando a gente fala sobre dinheiro, que o homem só vale quando tem dinheiro, né? Só que uma coisa que a gente não fala hoje em dia é que não tem mais caráter pra gente escolher a pessoa só pelo caráter, só pelo amor. Então, na era capitalista, claro, o dinheiro é o código, né? Tipo, se a pessoa é bem-sucedida hoje, ela tem que ter dinheiro, carro, bens, não importa como que ela ganhou. Antigamente não, antigamente valia mais a pessoa ter honra, ter caráter, do que ter coisas, né? Então, assim, é uma inversão de valores. Inclusive nós, pessoal, e a geração dos nossos pais, a gente foi abrindo mão de certas coisas. Por exemplo, tem que modernizar toda a vida, entendeu? Tem que modernizar dentro de casa, tem que ter TV 50K, tem que ter lustre, luminária, o piso tem que ser tal, a casa tem que ser quadrada, a casa já não pode ter uma arquitetura assim, sei lá, como é que se diz, romântica, arredondada, sei lá, meu, como é que é esse negócio da arquitetura. Só que hoje a gente vê tudo quadrado, né? Então, assim, tá todo mundo querendo entrar em padrões pra se igualar, sendo que a nossa maior riqueza está nas nossas diferenças, tá? Só que o que acontece quando a pessoa é pobre e não tem como namorar, a pessoa não tem nem autoestima pra namorar, a pessoa não tem coragem de falar pra outra que ela tá passando por dificuldades, né? E o tal crescer juntos. Antigamente funcionava, né? Mas hoje em dia, as pessoas querem que os outros já tenham as coisas, sendo que a nossa geração, vocês sabem, que com menos de 40 anos a gente não consegue muita coisa, né? Essa fase já passou. A gente paga aluguel hoje para ter as coisas que a gente tem, a gente paga IPTU, a gente paga IPVA. Então, assim, a gente tá num caminho que a gente não tem mais como voltar atrás, né? Ou tu aceita a tua situação e tu é humilde para falar com uma pessoa que também tu vai procurar caráter. Se tu não tem dinheiro, tu vai procurar o quê na outra pessoa? Vocês acham que o quê? Eu tenho carro e tenho casa. O cara que não tem carro e não tem casa, que vem atrás de mim, tu acha que o que ele é? Tu acha que o que ele quer? E tu acha que eu vou querer um cara desses? Eu não vou querer, né? Depende da idade que o cara tá, ele já deveria ter as suas coisas, porque esse tipo de cara é cafajeste, que quer as coisas que a mulher tem, que quer se aproveitar de tudo e mais um pouco e ainda quer que ela dê de graça pra ele, né? Então, assim, hoje eu privilegio, digamos, homem que tem carro e que tem casa e que venha me buscar,
Porque aí eu sei que ele não tá querendo se aproveitar, pelo menos à primeira vista. Entende como é que é a situação de namorar pobre? E por que que pobre não namora pobre? Ou por que que às vezes a gente vê uma menina assim que fica com liso, entendeu? Porque o cara é bom de cama e é liso. Mas às vezes compensa mais tu ter um bom de cama e liso do que ter um ruim de cama com dinheiro. E olha que tem muita mulher que fica com o cara porque ele tem dinheiro, porque ele é bonzinho. Claro, ele é ruim de cama, né? Então, assim, ele fica apostando em outras coisas. Então, cada um, gente, tem que compensar. Tu é pobre, compensa no cuidado, velho, entendeu? Tu é homem, cuida do local onde tu mora, com quem que tu mora, entendeu? Esse tipo de coisa, sabe? Cuida da mulher, não é o teu dinheiro. Tu tá querendo comprar o amor da pessoa com o dinheiro? E a gente não compra amor. Por um tempo é possível comprar, mas se, por exemplo, acabar o dinheiro, acaba o amor, você sabe muito bem. Então, assim, é uma questão de valores, eu acredito, pessoal, sabe? Que tá invertido e que a gente tá querendo viver um mundo que não existe mais, porém ainda tem alguns remanescentes da nossa geração que eu acredito que estão meio confusos, sabe? Com essa coisa toda de ter e ser, né? De ter caráter, né? O caráter do cara, o cara ter, né? O cara ter carro, o cara ter casa, né? Então vocês entendem que não é uma questão de situação apenas material, né? É uma questão da mentalidade. Tem muita gente que vive humildemente e vive bem, né? Só que tu também não pode querer ficar se comparando e ficar olhando redes sociais e querer ser muito moderno, porque não vai dar certo, né? Então, assim, ó, a geração depois da Z parece, né, que tá querendo retomar algumas coisas e alguns princípios, enfim. Espero que aconteça porque vai ser melhor para eles, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que correr atrás do prejuízo, separar as coisas. O que que é ter, o que que é ser, né? Aquela pergunta filosófica, né? Então, assim, ser ou não ser, né? Eis a questão, ter ou ser, né? Então, era essa a reflexão de hoje. Você também acredita que os valores estão invertidos? Interaja aqui comigo nos comentários. Até o próximo.